Com muita alegria eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Para nós que fazemos a escola bíblica dominical aqui na congregação em Vila Marília, na pessoa do presbítero Alberto Dom Júnior, nos sentimos muito felizes por estar agora utilizando desses recursos virtuais, online, tecnológicos, enfim, para junto nós aprendermos a palavra de Deus. A nossa lição de caráter especial estará trabalhando jovens e adultos, então já quero agradecer a Deus pela vida de você jovem, de você moça, rapaz, irmão, irmã, para junto nós aprendermos essa tão importante lição. O tema central da lição diz assim: os princípios divinos em tempos de crise. É o tema central da lição. São 13 semanas, mas aqui está o texto principal, o texto base da lição. E o subtítulo da lição diz assim: a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Então, é uma lição muito pedagógica, didática, fácil de nós entendermos os seus contextos histórico, teológico, aplicativo, explicativos, enfim, é uma lição muito prazerosa. O tema de hoje é a seguinte: Daniel ora por um despertamento. Esse é o nosso tema. Lição de número 1. O texto áureo diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo de número 16. A verdade prática diz assim: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. A leitura bíblica em classe, para você que quer olhar direitinho, pausado, rascunhar, rabiscar, sublinhar, enfim. Está em Daniel capítulo 9, versículo do 1 ao 3, Daniel capítulo 6, versículo 10, Daniel capítulo 2, versículo 17 a 19, e depois tem um segundo texto, que é em Esdras, segundo livro, capítulo 1, versículo do 1 ao 5. É uma lição muito agradável e com certeza nós estaremos juntos para crescermos no conhecimento da palavra do Senhor. Vamos para a nossa introdução. A introdução diz assim: os crentes fiéis brilham como a luz, Mateus 5,15, e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa, Filipenses 2,15. Assim era Daniel, quando no ano 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia, Daniel 1, capítulo 1, versículo do 1 ao 4 e versículo 6. Era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Então, você fique atento, porque no final do vídeo da aula nós iremos fazer umas perguntas e queremos a participação de vocês com as respostas corretas para o nosso aprendizado juntos. Ainda na introdução diz assim: muitos anos depois, Daniel gozava de um elevado conceito no reino da Babilônia. Primeiro tópico da lição: Daniel foi despertado para orar. Daniel teve uma inquietação para que ele fosse buscar ao Senhor. E eu sempre falo isso: o que é oração? A palavra oração, do latim ores, onde vem a palavra orifício, tem a ver com boca, fala, verbalizar, né? Então, dentro ainda do primeiro tópico da lição, nós vamos colocar a lição em todos os grupos, em PDF, para vocês acompanharem em casa, lerem em casa, enfim. Diz assim: ao ler o profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 10, ele observou que os 70 anos do cativeiro na Babilônia estava para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção da mudança radical. Aí vem uma referência que é Daniel, capítulo de número 9 e versículo de número 2. O primeiro tópico da lição, o primeiro subtópico, melhor dizendo, do primeiro tópico diz assim: Daniel vivia uma vida de consagração. O que é consagrar? É reservar, dedicar um tempo, um período para um tratamento, um serviço, uma devoção, um momento com Deus. Então, se consagrar é você dedicar algo exclusivo para Deus. E aqui tem uma referência em Provérbios 15:8. Segundo subtópico do primeiro tópico diz assim: a estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros
combates em oração. Né? O terceiro subtópico do primeiro tópico diz assim: coincidindo com o período da oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Vamos para agora o segundo tópico da lição: a resposta às orações de Daniel. Diz assim: Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias, quando diz assim, Jeremias 29:10: Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer deste lugar. Esse é o segundo tópico da lição, que é a resposta às orações de Daniel. O primeiro subtópico do tópico 2 diz assim: a Bíblia relata o que realmente aconteceu. Aí você pode acompanhar na sua lição, que traz aqui no primeiro ano de Ciro, quando ele foi despertado pelo Senhor, a ser movido pelo Senhor, possivelmente por meio da vida de Daniel, né? Da influência da vida de Daniel, do servo de Deus que era Daniel. Então Ciro teve essa experiência com o Senhor. Mas para nós ganharmos tempo, o segundo subtópico do tópico 2 diz assim: conforme esta declaração de Ciro estava cumprindo a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Né? Vamos continuando. Terceiro e último tópico diz assim: o resultado de um despertamento proveniente de Deus. O resultado: primeiro, o rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito de Ciro. Né? Esdras capítulo 1, versículo 1. Talvez por meio do seu contato com Daniel. Por meio da vida de Daniel, essa experiência que Ciro teve com o Senhor. Então vale a pena nós fazermos o possível para que o Senhor possa ser glorificado em nossas vidas. Nesse terceiro tópico, já para nós irmos para concluir, na letra A diz assim: Ciro passou a ver a Deus como o Senhor dos céus. Veja bem, Ciro passou a entender de Deus como o Rei dos céus, o Senhor de todas as coisas, né? Na letra A. Na letra B diz assim: Ciro teve uma experiência com Deus, que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém, lá por Nabucodonosor. Quando eles entraram, invadiram, vocês podem observar isso em 2 Crônica, capítulo 36, versículo de número 18. Você pode pesquisar lá e olhar. Né? E ainda diz assim: assim aconteceu sempre em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve seu encontro com Jesus, quis devolver o que havia ganho com sua usura. Ou seja, o que é que a lição está querendo dizer aqui? Que Ciro, né, era possuidor de todas as coisas, mas uma vez despertado a sua vida para com Deus, ele agora quis devolver tudo aquilo que Nabucodonosor tinha roubado lá do templo de Jerusalém. E agora, o segundo subtópico, o terceiro tópico diz assim: o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando de ungido do Senhor. Você pode conferir isso em Isaías capítulo 45, versículo 1. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter-lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Então, essa é a lição introdutória, quando nós estaremos iniciando aqui 13 semanas e não poderemos nos esquecermos de que, primeiro, com quantos anos aproximadamente foi Daniel levado à Babilônia? Quantos anos Daniel tinha? Você viu lá na introdução, quando eu falei? Segundo, que escritura profética levou Daniel a orar? Qual foi o texto que Daniel observou que levou Daniel a orar? Outro ponto, o que as escrituras diziam? O que levou Daniel a orar? O que Daniel orou lendo o profeta Jeremias para saber o que estava se cumprindo. Então, essas 3 indagações ficam para vocês meditarem. Então, iniciamos o terceiro trimestre
Temos aí todos os professores engajados, professor Neilton, professor Edivaldo, professor Wilson, professora Gal, professora Angélica, professora Valdilene, professor Sandro, o secretário Rosivaldo, secretário Rafael, nosso dirigente, presbítero Oberdon Júnior, o outro superintendente, que é o operador Cícero Soares, e todas as classes. Você jovem, você adulto, você irmão, você irmã, as crianças, vamos juntos. Estamos em um momento difícil, como é o tema central da lição, mas que em tempos difíceis nós nos utilizemos de meios tecnológicos para que a lição chegue até você. Aguarde a próxima lição, a lição de número 2. A nossa irmã, a professora Valdilene, estará trazendo para o crescimento espiritual da Igreja do Senhor. E a lição de número 2 o tema dela está escrito, deixa eu ver aqui, despertamento espiritual, um milagre, é a lição de número 2. Então, começamos as nossas aulas, terceiro trimestre, lição de caráter especial, e nós contamos com todos vocês. Sei que o vídeo está um pouco longo, está chegando a 12 minutos, mas é uma lição introdutória e nós contamos com todos vocês. Um abraço, que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus.